E aí, já sabe utilizar um amperímetro para medir corrente e tensão nos trabalhos de elétrica de campo? Não sabe? Tá com dúvida? Vem comigo que a gente vai falar disso nesse vídeo. Solta a vinheta aí, editor! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro William Borges e hoje nós vamos desvendar o amperímetro, suas escalas e como fazer as medições de tensão e de corrente numa instalação elétrica simples, importante dizer isso. Falando aqui, ó, medições de tensão e corrente, de como utilizar o amperímetro. Então nós vamos falar aqui de algumas curiosidades, alguns detalhes do material, do equipamento para você poder utilizar e saber também, tá bom? Então para que serve o amperímetro? Para medir corrente elétrica, né, ampere, e tensão elétrica, volt. Os amperímetros ele tem outras finalidades também, de continuidade para trechos bem pequenos de instalações elétricas, de medição de resistência, mas aqui a gente não vai se aprofundar nesses detalhes, porque a ideia aqui é a gente falar da utilização mais simples dele para as instalações elétricas, para você que vai atuar em campo com SPDA, com instalações elétricas, com medições, enfim, tá bom? Então, dando sequência, nós temos equipamentos analógicos e digitais, tá? E verifica, é interessante você verificar para qual uso você vai precisar, mas a maioria hoje em dia é digital, tá? A maioria dos modelos mede alguma escala de continuidade e resistência para circuitos curtos, isso é importante dizer, tá? Há 4 categorias ou classificações de amperímetro ou multímetro. Nós vamos falar disso. E aqui, ó, um pouco das categorias. Então, ó, na categoria 1 é para circuitos internos e equipamentos eletrônicos, né? Então, assim, bem simples, né? Na categoria 2, para aparelhos domésticos, aqui das tomadas internas da casa, porque são equipamentos um pouco mais sensíveis. Na categoria 3, linhas de alimentação em plantas industriais, painéis elétricos com distribuição de energia, tomadas e outros conectores. E na categoria 4 é para medidores de eletricidade, aí na entrada de energia, né, da instalação, linhas de baixa tensão do poste até o imóvel, linhas aéreas para edifícios isolados e linhas subterrâneas para bombas elétricas. Então, basicamente, se você vai atuar com um serviço em elétrica, para você fazer a medição lá na entrada principal de energia, categoria 4. Se você vai medir a parte secundária, digamos assim, né, os painéis, que nem falou ali, ó, linhas de alimentação de plantas industriais, categoria 3. E por que é interessante essa categoria? Cada equipamento, cada amperímetro desse, ele tem uma corrente, uma tensão interna que ele suporta de variação. Então, assim, quanto mais próximo da rede você está, mais varia ali a sua tensão. Então, assim, ele suporta até 750 volts, só que ele pode ter uma variação ali e bater 1000 volts. Então, o equipamento de categoria 4 ele estará programado para aguentar esses 1000 volts. Um exemplo, tá? Tem que verificar o manual aí de cada equipamento. Um equipamento de categoria 2, ele não está preparado para isso, ele não suporta. Logo, se você colocar esse equipamento na entrada de energia principal e ele diz que suporta 750, suporta até 800 e ali tem uma variação de 1000 volts, vai queimar seu equipamento. E para quem atua com a elétrica aí, com certeza já teve esse tipo de situação, de medir com o equipamento mais simples alguma parte principal da entrada de energia e você ter problemas de queimar o equipamento. Isso é bem comum para quem atua em campo aí com elétrica. E aqui é um exemplo de um equipamento de categoria 4 ou 3, tá? Então assim, você vai notar no mercado também que os equipamentos de categoria 4 são mais caros, justamente porque eles tendem a ser mais robustos, aguentar mais tensão e mais corrente e também ser mais tecnológicos. E aí, uma coisa bem básica para você que vai atuar com elétrica, com SPDA, né, com os ramos da elétrica, eu indico para você utilizar um amperímetro, tá? Porque você não precisa abrir o circuito para medir a corrente elétrica. E aí, vou usar um amperímetro ou multímetro? Usa um amperímetro, porque você consegue medir a corrente direto com essa garra. Então você tem um cabo aqui, você coloca essa garra em volta e você consegue medir. Aí tem que medir, né, cabo por cabo. Não pode pegar as 3 fases lá e medir de uma vez, porque vai dar conflito ali, vai dar problema na medição, tá? Então, ó, essas tensões que variam na entrada de energia são as tensões transitórias. Então, quanto mais robusto o equipamento, mais ele aguenta dessas tensões transitórias, tá bom? Então aqui eu coloquei um modelo de equipamento para a gente falar sobre ele, os detalhes dele, né? Então tem aqui, ó, as unidades de medições, as pontas de prova, né? Basicamente o vermelho positivo, o preto negativo. Aqui, ó, na grande maioria das medições, você vai usar só esses 2 pontos aqui, ó, que eu estou mostrando
aí no detalhe de tensão e o comum, né, que é para terra ou de, enfim, é a tensão de corrente, tá bom? Aqui eu coloquei uns detalhes com a escala das medições de corrente de 20 a 1000 ampere nesse equipamento, tá? E aqui a escala de tensão de 200 a 750 volts nesse equipamento. Ponto importante, vou medir a instalação elétrica, a entrada de uma residência, corrente e tensão alternadas. Então é nesse Vzinho aqui, ó, nesse V que tem uma ondinha, isso quer dizer alternado. Esse de baixo aqui, que tem um traço reto, é contínuo, é para a placa eletrônica, é outra coisa. Então foca para as instalações elétricas nesses dois pontos aqui. E todo o resto não é o nosso foco nessa conversa. E aqui o ponto onde você coloca as suas pontas de prova, né? Então tá aqui, ó, ponta vermelha, ponta preta. É basicamente vermelho no vermelho, preto no preto, né? A referência de tensão é a referência de comum, que é basicamente o terra. Ah, vou numa instalação em campo. Então, para você ter referências, você vai medir fase com fase. Basicamente, tem um disjuntor lá, vamos supor que tenha 3 fases. Coloca a ponta aqui, coloca a ponta aqui, ponta aqui. Então, tudo que é fase, né, onde está a parte do cabo que tem energia, fase com fase, porque você vai ter quanto é a sua instalação. Então, exemplo, fase com fase numa instalação residencial comum, 220 volts. Quando você medir fase com neutro, fase com terra, aí vai dar lá os 117, 115, 120 volts, tá? É interessante fazer essas medições para você ter informações da sua instalação. Fuga de corrente no terra e outros pontos de instalação. Então, você vai lá no terra, coloca essa garra ali no cabo e você consegue identificar quanto de corrente pode ter de fuga no seu terra ou no seu neutro e também ir na fase, né, no cabo preto ali normalmente, onde tem energia de fato, e colocar a garra em volta e saber quanto de corrente está sendo utilizado naquele momento, naquela fase. Outros pontos, né, que diz respeito à fuga, quando a gente fala da parte de proteções, né, aí tem todo um cálculo envolvido, aqui está mais ou menos aí os valores que são indicados, né, os limites indicados para ter de fuga, de tensão e de corrente, tá? No máximo esses valores aqui. Aqui outro detalhe trabalho com elétrica, muito cuidado sempre, uso de EPIs, boas técnicas, treinamento de NR10. Temos um detalhe aqui de valores limites de corrente no corpo humano, né? Então para mulheres 15 mA, para homens 23 mA, de acordo com a NR10. Sempre dizer, cuidados com o trabalho elétrica. Então é sempre importante ter o treinamento em NR10, o uso dos EPIs e atenção para a categoria e os limites de tensão e corrente do equipamento que você está utilizando. E agora, vamos ali para os testes de campo? Vem comigo! E aqui na parte de campo nós vamos medir a tensão e a corrente de uma entrada de energia trifásica utilizando aqui nosso milhomímetro. Utilizando aqui o nosso amperímetro. Então, ó, o detalhe aqui da ponta de prova, ó, vermelho no vermelho, preto aqui no comum, tá? Então, ponta de prova para medir tensão. Aqui na tensão alternada, né, na corrente alternada, na tensão alternada, não precisa necessariamente se preocupar com a polaridade, tá bom? E eu vou falar rapidamente aqui, ó, das escalas. Então, ó, se eu vou lidar com uma instalação residencial, eu diria para você, coloca aqui na escala de até 750 volts, porque ele vai cobrir ali os 220 e também os 127 e os 115 volts, tá? Então, para fazer essa medição de tensão, aqui utilizando as pontas de prova. Vamos aqui para a medição e já já a gente faz a parte de corrente elétrica também. Então, basicamente aqui nessa entrada, a gente quer fazer os testes da tensão. Então, coloquei aqui na escala de 750 e é o que eu falei, ó. Os 3 cabos pretos é fase onde tem energia, a gente mede na referência deles utilizando o próprio disjuntor. Então, fase, eu vou ter ali uma resultante de 223, 222 volts. Se eu medir a outra fase, a resultante tende a ser a mesma, 222 volts. E continuando aqui as medições de tensão, a gente vai medir a fase com um ponto aqui do neutro, e aí a gente vai ter ali nossos 127 volts. E agora vamos falar da corrente elétrica. Então, utilizando aqui o mesmo amperímetro, agora a gente não, para medir corrente elétrica com amperímetro, você não utiliza mais as pontas de prova. Agora você utiliza, né, a garra. E aqui, o mesmo detalhe da tensão. O V com a ondinha, que é a tensão alternada, para o A de corrente alternada também com a ondinha. E eu falo para você, utiliza aqui pelo menos a escala de 200, para você não ter risco de ter uma corrente mais alta ali na sua entrada. Óbvio que isso depende se é uma instalação industrial, residencial, comercial. Aqui a tendência da instalação que nós estamos é de ter pouquíssima carga. Então eu vou colocar aqui no 20 e vou utilizar a garra. Então qual que é a ideia aqui? Identificar a corrente elétrica da instalação. Então vou no mesmo cabo aqui, ó, e vou colocar ele. Então assim, deve estar um pouco difícil de verificar aí, mas a gente tem aqui, ó, 3,5 amperes. A gente consegue
verificar. Vamos ver se eu consigo posicionar de alguma forma aqui para a gente pegar a medição. 3,60 amperes. E aí, basicamente, é fazer a mesma coisa para os outros cabos de tensão, para os outros cabos onde tem corrente elétrica que está energizado. Nós fazemos também, nas vistorias de campo, a verificação do neutro, né? Aí mostra pra gente aqui, ó, que no meu neutro tem 2,76 amperes. Se você tiver um cabo de terra, mede também o terra, porque daí você identifica fugas no terra. Então, de campo, é basicamente isso. Vamos voltar para lá. Nós temos um curso de SPDA para inspeção e adequação que tem inclusive as partes de medições elétricas de campo, de continuidade elétrica, com o uso do amperímetro para as instalações elétricas ali da entrada de energia. Então tem lá todos os detalhes para esse tipo de atuação em campo voltado para o sistema de SPDA, o famoso para-raio. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso do link para o curso. Eu falo para você, custo e benefício muito bom, aproveita o preço de lançamento e dá aquele up aí na carreira, dá aquele up no faturamento de novos serviços. E aí, gostou? Deixa o comentário, terá aqui do seu lado direito mais vídeos relacionados dos assuntos, né, de construção civil, de SPDA, de elétrica, para você saber sempre mais se aprofundar aí na sua carreira. E aí, acabou?